Bom dia, sétimo ano, professores e alunos. Mais uma aula de língua portuguesa e hoje, pandemia dos games. Vamos à apresentação da aula. O uso de sinônimos e antônimos em textos argumentativos. Objetivo da aula, refletir sobre as funções dos recursos semânticos de sinonímia e antonímia na coerência de textos argumentativos. Eu sou a professora Andreia e hoje eu vou moderar a professora Silene. Quem manda é ela hoje. Bom dia, Silene. Bom dia, Andreia. Bom dia, alunos, professores e todos que nos acompanham. Na verdade, a Andreia que manda aqui, eu vou só auxiliar, tá? Então, vamos lá, sétimo ano. Você está mandando hoje, não vem com essa não. Tudo bem, então vamos lá. Neste momento, como a Andreia mencionou, nós vamos trabalhar o uso de sinônimos e antônimos. Então, já para a acolhida e para conhecer melhor o sétimo ano, eu quero saber aí, na tela para vocês uma pergunta. Você sabe o que são sinônimos e antônimos? Mande aí as respostas, 1 minuto. Bom, vamos lá. Subiu só um aqui, foi de antônimo, do Provaldir. Contrário, antônimo contrário. Vamos ver se sobe mais alguma coisa. Antônimo é o oposto, pro Isaura. Sinônimos são palavras com sentidos iguais, pro Ana Lúcia. Ah, o Bruno aqui, chegou do Bruno. Sinônimos são palavras com o mesmo significado. Sinônimo, Sidney, sinônimo dicionário, antônimo contrário. Sinônimo semelhante. Ah, boa essa, hein? O Diogo da Protelma. São palavras semelhantes e opostas. Ok, muito bem. Então, eles já sabem, estão comentando e estão aquecendo aí, pelo que eu vi nos comentários, né? Mas daqui a pouco o sétimo ano acorda e mandam aí as respostas para os seus professores, viu, sétimo ano? Olha aí, eu chegando aqui chamando a atenção. Quem vê, né, pensa que eu sou brava. Mentira! Então, vamos lá. Exato, como foi mencionado, os sinônimos, ele dá a ideia de semelhantes. Eu coloquei aí a definição na tela, vou fazer a leitura e depois uma breve explicação aí para vocês, tudo bem? Então vamos lá na tela, eu coloquei assim de uma maneira bem simples para poder contextualizar. Então, palavras sinônimas são palavras ou expressões que possuem sentido parecido com a de outra, né, palavra ou expressão do mesmo sentido. Por exemplo, alegre, feliz. Após, depois. Ancião, idoso. Então, se você usar um sinônimo desse, depende do contexto, a palavra fica adequada. Nós vamos ver mais para frente que nem sempre dá para utilizar, mas tudo bem. É só para vocês saberem que sinônimo é o mesmo sentido. Já antônimos são palavras ou expressão que tem um significado de oposição e de contrariedade. Ela pode ser composta por os prefixos de negação. Eu coloquei aí feliz e infeliz, mas podem ter até outros prefixos que eu não vou entrar em detalhes, porque senão não dá conta aqui no decorrer da aula. E também ela tem relação de contrariedade no sentido oposto, oposição, como eu coloquei aí, ó, ir, vir, bonito, feio, claro e escuro. Então aqui agora eu vou fazer algumas aplicações aí para vocês. Por exemplo, na questão dos sinônimos, que eu falei que tem a ideia de semelhante, valor parecido. Se eu falo numa situação que hoje eu cheguei aqui para trabalhar e vir de automóvel, eu vir de carro, né? Usei o carro. Vocês conseguem entender, sinônimo de carro, automóvel. Ficou fácil. Depende do contexto, eu posso falar. Eu hoje estou feliz, estou alegre, tá?
Então, aí são palavras sinônimas. Existem também sinônimos por associação pelo contexto. Por exemplo, você fala assim, André, eu vou fazer uma festa. Quais palavras são relacionadas à festa? Normalmente a pessoa pensa, a festa tem relação com contexto de bolo, alegria, surpresa, lanches, enfim. Então, tem palavras que nós usamos por associação ao contexto, tudo bem? Então, aí nós usamos pelo contexto. Mas as palavras sinônimas, como eu falei, ela não perde o sentido. Belo, bonito. Hoje o dia está bonito, o dia está belo, tudo bem? Então, sinônimo é assim. E antônimo já dá toda a ideia de contrariedade. Por exemplo, eu falo, hoje o dia está feio, o dia está bonito, então dá a ideia de contrariedade, tudo bem? Agora vamos aí a um texto e depois tem algumas questões e nós vamos aprofundar um pouquinho mais aí, era só para aquecer. Vamos lá, a quantidade aí ao texto que vocês vão ver, que é um artigo de opinião. Então, o professor Andréia fará a leitura. Vamos lá. Pandemia dos games. O isolamento devido à pandemia da Covid-19 fez com que a vida da maioria dos brasileiros passasse a acontecer muito mais dentro do que fora de casa. Pedidos de comida e compras de supermercado por aplicativos, lives nas redes sociais e aulas por vídeo são alguns dos hábitos que parecem ter dominado nossas vidas na quarentena. Outra área que teve um aumento significativo é a dos games. Empresas de videogames aumentaram significativamente seus lucros durante esse período. Entre abril e junho, foram vendidos 91 milhões de jogos no mundo todo. Sem poder sair de casa, parece que o jovem entrou de cabeça no mundo virtual dos games. Quais serão as consequências disso para os adolescentes? Que tipo de marcas psicológicas e emocionais nascerão nessa nova geração que tem passado mais tempo com aparelhos eletrônicos em frente a telas do que interagindo com pessoas? Muito bem, então aí nós temos um texto argumentativo, está falando sobre a questão de jogos, né? O uso de jogos durante a pandemia, se aumentou ou não, tem algumas críticas aí. E assim, dentro desse contexto, o objetivo da aula é trabalhar o contexto argumentativo, nós percebemos então que usamos palavras sinônimas aí para não repetir. É esse o objetivo, você não ficar usando a mesma palavra, você tem a opção de não repetir aquele termo, tudo bem? E também, depende do contexto, uma palavra por associação ao momento. Então, acredito que ficou bem tranquilo aí para vocês saberem o que são sinônimos e antônimos. Então, sinônimos parecidos, semelhante àquele contexto que eu posso trocar a palavra, ela não vai perder o sentido. Antônimo é o contrário, então dá a ideia que é o oposto. Tudo bem? Então, já que vocês acreditam que tenham entendido aí o que são sinônimos e antônimos, nós temos aí para vocês uma atividade. Eu vou dar um minuto que eu acredito que vocês consigam resolver. Em relação ao texto que nós fizemos a leitura, que a prof. Andréia fez a leitura. Então, agora volte ao texto, nós vamos voltar um pouquinho. Você vai pensar o seguinte, quais palavras relacionadas aí, eu fiz uma coluna, vocês vão colocar qual palavras tem ligação com pandemia, games e palavras têm relações com os jovens. Então, vou deixar o texto um pouquinho, a primeira parte, depois volto aqui para a questão. 1 minuto e meio, acredito.
Silene, o Murilo da ProSandra colocou jovens, nova geração. A Pro Ana Lúcia colocou pandemia, Covid. Pro Marinês, quarentena, jogos. Aí o outro, Moco, não entendi, acho que era moço. Não? A Pro Rosana, mundo do game, em plena pandemia. Não. Mal, surto e contágio, o Riquelme da Pro Elizabeth. Pandemia, quarentena, aulas remotas. E aí foi a Paula Ferreira da Protelma. Gostei da associação que ele fez aí do contexto, né? Pandemia, aulas remotas. Muito bem. Aí ele conseguiu pensar no sinônimo contextualizado. Ok. Então, vamos lá. A resposta. Então, coloca, por favor, você consegue colocar no slide que estavam as questões. Vamos às questões. Vamos lá. Acho que está no 10. Aí, a resposta aí na tela para vocês. Então, palavras que eles usaram no texto, ou que o autor utilizou, para não repetir a palavra pandemia, foi isolamento, Covid-19 e quarentena. Para a palavra games, relacionada a jogos, aparelhos eletrônicos e tela. Jovem, ela usou a palavra adolescentes e nova geração. Então, conseguiram perceber que essas palavras aí, por exemplo, na palavra pandemia não é sinônimo de isolamento, né? E também não é sinal de Covid-19, porque nós tivemos em outras épocas outros tipos de pandemia. Então, mas no nosso contexto, pandemia, usamos Covid-19, já vem em mente essa palavra, e quarentena. Então, muito bem aí, vocês conseguiram responder. Próximo exercício. Então, vamos lá. Quais são os antônimos das palavras a seguir? Isolamento e jovem. Agora, não precisa necessariamente vocês irem ao texto. É só por associação ou saber qual é o contrário de isolamento e qual é o contrário de jovem. 1 minuto. Vamos lá. Vários para isolamento estão colocando aglomeração, né? Que acho que é a palavra mais utilizada hoje em dia. Ótimo. Né? Sem aglomeração, né? Aí vamos ver. De velho, de jovem, velho, ou jovem, idoso. Aglomeração e idoso, a Helena da Prodébora. O Pro Marcos colocou liberdade e velho. A Pro Lilian colocou aglomeração e idoso. A Ana Lívia, olha só que engraçada, da Prodalva colocou festa e idoso. Então, no lugar de isolamento, festa. Isolamento não pode? A Sabrina, da Pro Natália, colocou velho para jovem e colocou aglomeração para isolamento. Muito bem, fizeram uma boa associação aí, então não conseguiram. Eu não coloquei aglomeração, não passou na minha cabeça nesse momento, mas é aí aceitável essa resposta aí, e vale mesmo a pena colocar. Então, eu coloquei as seguintes respostas aí. Lógico que poderia caber mais, porque era associação, então, para isolamento, multidão. Então, multidão, fusão também, que é mistura, junção. E para a palavra jovem, poderia ser velho, idoso, ancião, anciã, enfim, nesse contexto aí. Então, muito bem, a ProSandra também colocou para isolamento, socialização. Socialização, exato. Ótimo. Agora,
nós ficamos aí atentos à questão de não repetir termos, a mudar o vocabulário dentro do contexto. Então, nós vimos que tem as palavras que são sinônimas, né, que dão o mesmo sentido ali, que não perde. Só que aí só temos que lembrar o seguinte, depende do contexto, às vezes a palavrinha ela muda. Por exemplo, a palavra falar sobre a pessoa, morrer, falecer. Ali dentro do termo, não tem mudança. Mas se você quer usar como enfatizar, aí muda o contexto. Por exemplo, eu posso falar que, eu estou gorda, aí está obesa, é diferente. Então, é um excesso desse peso. Então, tem um contexto aí que podemos usar os sinônimos e também até os antônimos. Tudo bem? Por exemplo, eu posso falar assim, gente, daqui a pouco eu vou para a minha residência. Quer dizer, vou para a minha casa. Então, é sinônimos, tudo bem? Então, aproveitando aí que vocês conseguiram contextualizar, tem algumas atividades que estão relacionadas ao texto no contexto da opinião. Então, vamos lá, uma atividade relacionada à opinião. Então, sobre esse texto que nós lemos aí, sobre que o autor fala sobre se a pandemia tem afetado ou não a mentalidade, o psicológico, enfim, das crianças e adolescentes, qual é a ideia central ou qual é a tese? O que o autor defende no texto? E para vocês identificar pelo menos um dos argumentos que temos aí no texto. Então, vou dar um minuto aí para vocês responderem e eu aguardo aqui as respostas. Bom, vamos lá. O Guilherme, da Proeliane, colocou o aumento do uso de aparelhos eletrônicos, isso na 4. A Ana Flávia, do Procérgio, colocou que os jovens estão passando tempo demais em frente a uma tela e que isso poderá ser prejudicial. A Sofia, da Procilvana, colocou o aumento do uso de aparelhos eletrônicos. E o Bruno, da Procandra, colocou que podemos jogar, mas lembrar que existe vida real. Vamos ver a última, né? Na 5ª, identifica os argumentos. O aumento da quantidade de pessoas que usam os aparelhos durante a pandemia. O Maicon, o aumento do uso de aparelhos eletrônicos é a 4. Acho que não deu tempo de chegar na 5. Vamos ver se eu vejo alguma na 5. O uso em excesso é o Jean da Procátia, de aparelhos eletrônicos. 5, cadê a 5? Eles ficaram mais na 4, o Silene, acho que não deu tempo de fazer Não assim. deu tempo, né? Ir falando. Mas aí eu vou explicar, aqui. aí conforme olhando, tiver alguma interação, aí vamos agregar. A Silvana colocou aumento das vendas. Ótimo, última, né? Isso mesmo, poderia ser um dos argumentos. Ela tem um argumento até de autoridade, né? Que ela tem um dado específico, ela traz alguns dados. Então, vamos lá na tela e eu já comento com vocês. Então, exatamente. A tese ali, então, a ideia do texto é a preocupação com os jovens por conta do excesso do uso de games durante a pandemia. E a 5ª questão, que fala sobre um trechinho, eu separei. Empresas de videogames aumentaram significativamente seus lucros durante esse período. Entre abril e junho, foram vendidos 91 milhões de jogos no mundo todo. Até poderia tirar esse mundo todo, aí o todo não tinha necessidade no mundo, né? Então, só 91 milhões de jogos, né, pelo mundo, no mundo. Pensando bem, então, assim, é um número, assim, bem expressivo. Então, aumentou durante a pandemia. É algo para se pensar nesse contexto. Já que
tem esse valor aí, esse número, esse argumento. Será que realmente aumentou a quantidade? Na casa dos alunos mudou alguma coisa durante a pandemia? Eles estão jogando mais ou menos? Como é que é? Tem uma questão aí que é para eles discorrerem, discutirem, para entrar no contexto de argumento. Então, para os alunos, ou discorda das colocações feitas. Aí eu quero saber se eles estão jogando mais durante essa pandemia ou não, se mudou a rotina. Então, 1 minuto aí, eu quero saber o que esses alunos do 7º ano andam aprontando por aí. Silene, eles estão concordando sim, viu? Que aumentou aí o uso de games, né? Durante a pandemia. A Laura colocou, a Laura da Projanete, jogando muito mais. O Riquelme, concordo. Eu vi um aqui. O Bruno, da Pro Patrícia, colocou, não pode fazer nada. Por exemplo, tem que jogar videogame? Então, bom, alguns colocaram também, eu estava vendo com a Andréia, que colocaram assim, que pode usar, mas com moderação. Então, para não ter só esse argumento que é algo ruim, tem um vídeo aí que pode pensar no contexto, que o videogame ou essa parte tecnológica pode ser usado de maneira benéfica. Então, vamos a um vídeo aí. Educação agora. A gamificação é a busca por técnicas de jogos que são usadas em situações de ensino e aprendizagem. São muitos os objetivos, entre eles facilitar a alfabetização e falar sobre a importância do meio ambiente. Aqui na capital federal, a Universidade de Brasília acompanha de perto os estudos sobre esse assunto. É com a curiosidade natural das crianças e adolescentes que o aplicativo Vida de Inseto ganha forma. Ele é uma rede social onde o usuário carrega uma foto de um inseto que encontra na natureza. Com a ajuda da inteligência artificial, esse animal é classificado e a brincadeira educativa começa. Ele possui dentro dele um álbum de figurinhas, um jogo de perguntas e respostas, possui coleção de medalhas, pontos e etc. Tudo isso, né, fazendo parte do que a gente chama de estratégia de gamificação. O Vida de Inseto já está disponível para download. Ele e outros jogos educativos são há anos objetos de estudo da Faculdade de Educação da UNB. A intenção é analisar no longo prazo o potencial dos games na aprendizagem, na assimilação de conteúdo, na estimulação do engajamento social. Os temas dos jogos acompanham a Base Nacional Curricular do Ministério da Educação, como o Grafogame Brasil, criado pela PUC do Rio Grande do Sul, que pode ser acessado offline e já tem mais de 500 mil de downloads. Ele estimula a alfabetização de crianças de 4 a 9 anos. Mas fica o alerta para os pesquisadores. Os avanços tecnológicos são um complemento, não substituem o ambiente da sala de aula. É preciso equilibrar diferentes abordagens, de modo a se privilegiar diferentes alunos, diferentes estilos de aprendizagem. Quanto mais nós trazemos essa diversificação de abordagens para a sala de aula, para a relação educativa, mais interessante essa fica. Então, assim, com esse vídeo, nós temos aí a certeza que tudo usado com moderação é bom e principalmente que os jogos não é um vilão, pode ser usado também no contexto educacional, tem jogos educativos. E até ia perguntar para a professora aqui, eu fiquei assim, professora, o Shade, ele estava usando muito videogame durante esse tempo, como que ele se comportou aí, hein? Tá, ele está jogando bastante, levando várias broncas, porque precisa equilibrar o tempo,
Mas ele também está fazendo como o Bruno. Agora eu não sei, eu esqueci, peraí que eu perdi. O Breno Lopes, ele falou, tô jogando mais com certeza, tô ajudando mais também aqui em casa, olha lá. Está Muito equilibrando, bem, então, né? equilibrado. O Breno está equilibrando. Gente, então vamos lá. Para a atividade mão na massa, eu deixei para vocês usarem, criarem um texto argumentativo, onde uso os sinônimos, os antônimos, aproveitem e utilizem bastante. E hoje vimos nessa aula, né, o uso de sinônimos e antônimos, principalmente em texto argumentativos, né? Falamos do contexto dos sinônimos no dia a dia. E aí eu deixei aí até minhas redes sociais para vocês marcarem, fazendo as atividades. Você já tem da professora Andréia. Professora Andréia, muito obrigada. Obrigada Valeu, eu, gente. Selene. Até a próxima. Beijo, Muito obrigada, sétimo ano. até quinta.